Com o passar dos anos, as cidades vão crescendo e se modernizando. Muitas vezes, os nomes de ruas e praças passam por mudanças nesses processos. Hoje, essas mudanças são estudadas. É a chamada toponímia. O Lucas Leles e o Fabiano do Vale revisitaram a cidade e a gente confere agora um pouco do nosso passado e do nosso presente numa reportagem especial. Os caminhos de Corumbá, ruas e praças que passamos todos os dias, espaços repletos de histórias. Com 243 anos, os nomes que conhecemos hoje já foram outros no passado. Então, como era de Corumbá... José Gilberto Rosisca fez um estudo sobre as ruas e outros locais públicos de Corumbá em uma disciplina de mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E foi reunindo informações de livros antigos e legislações que ele conseguiu resgatar parte da memória do centro histórico da cidade. A gente encontra registros históricos, e aí eu digo 1875, 1877 e assim por diante, entre plantas e outros livros, que vão nos contando os nomes que essas ruas, essas praças tinham, e a gente chega ao que a gente tem hoje. E eu convido você para embarcar nessas memórias de Corumbá junto comigo. A gente começa aqui, da Avenida General Rondon, palco do melhor e maior carnaval do estado e ponto de encontro da galera nos fins de semana. Mas o que chama a atenção aqui é a patente de general no nome da avenida. Em outros locais do país, Cândido Mariano Rondon é lembrado como Marechal Rondon, mas Corumbá saiu na frente e homenageou o ilustre militar antes mesmo de chegar à graduação máxima do Exército Brasileiro. Antes de 1904, ela recebia outros nomes. Pela planta original, ela era Rua Augusta, que homenageava Augusto Leverger. Logo em seguida, ela troca de nome e ganha o nome de Rua Liberdade, e não permanece muito tempo com esse nome. Em 1904, quando Cândido Mariano vem a Corumbá e inaugura a estação telegráfica, logo em sequência, os políticos da época, a sociedade da época, resolvem homenageá-lo. Então vejam, é uma curiosidade porque normalmente as homenagens são prestadas quando a pessoa morre, né? Ele não, ele foi homenageado ainda vivo. Já as ruas Firmo de Matos e Geraldino Martins de Barros eram chamadas de Ocidental e Oriental, como a cidade era dividida na época. A mudança dos nomes se deu em 1912. Isso vem por quê? Porque a gente aprende com quem é mais antigo, né? Então a pessoa mais antiga estava acostumada que a planta original da cidade colocava esse circuito urbano entre ocidental e oriental. As ruas ocidental e oriental. E daí a gente tem a rua oriental, principalmente, sendo chamada de rua oriental até hoje. A Rua Dom Aquino já teve outros nomes e quando tentaram mudar o nome da rua, a população não aceitou. Primeiramente foi chamada de Rua Alencastro. Depois de Rua Alencastro, ela já passou a se chamar Dom Aquino. E daí a comunidade, isso na década de 1960, a comunidade já não aceitou essa mudança, né? Por quê? Porque depois de Rua Dom Aquino, homenagearam João Pessoa Albuquerque. E quando homenagearam João Pessoa Albuquerque foi que a comunidade realmente não aceitou. Então, como na língua popular ela continuou sendo chamada de Dom Aquino, em homenagem a Dom Aquino Correia, ela volta a ser nomeada oficialmente como Rua Dom Aquino Correia, que é o nome que permanece até hoje. Pelas antigas plantas de planejamento urbano de Corumbá, o centro deveria ter 3 grandes praças. 2 estão aí até hoje. O Largo de Santa Teresa, que hoje se chama Jardim da Independência, a Praça da Candelária, que hoje conhecemos como Praça da República, e a Praça São Pedro, que deveria se chamar Praça da Constituição. Hoje é o principal ponto da feira de domingo. E daí a gente hoje tem aquele espaço dividido ao meio. Bem nessa divisão a gente encontra os transbordos. No que restou da praça nós temos o Mercadão Municipal, né, que hoje está desativado. Do outro lado nós temos a construção da Escola Júlia Gonçalves Passarinho.
tá? E à frente, a cadeia pública que hoje funciona, a Casa do Artesão. Para revisitar esse passado em imagens, o MUPAN, o Museu da História do Pantanal, conta com uma sequência de 42 fotos antigas, reunidas pela pesquisadora Ramona Ortiz. Imagens que vão desde os navios movidos a vapor, o aterramento do Porto Geral, o antigo carnaval, até o Jardim da Independência, quando ainda havia grades ao redor da praça. A exposição é comemorativa ao aniversário de Corumbá e fica aberta ao público até o fim do mês. Eu acredito que ele encontre um pouco da sua história, do seu passado, enquanto cidadão corumbaense ou visitante. Visitando o passado, a gente observa que a cidade sofreu inúmeras transformações. E essas transformações não ocorreu apenas nas pessoas, mas principalmente nos imóveis, nos prédios. Então, trazer essa coleção, essas fotos, é uma forma de trazer esse passado de volta. Reviver e compreender o passado. Um passo importante, se reconhecer dentro da história. Um caminho para se pensar no futuro. A gente tem necessidade de conhecer o passado, de como era a nossa cidade, como é a nossa cidade hoje. Então o museu ele trata justamente sobre isso. É uma viagem que você faz do passado até os dias atuais. Corumbá é uma cidade histórica, Corumbá é uma cidade que vai fazer 243 anos, né? E isso tem sua importância, isso tem seu legado. A gente tem muito o que contar e a gente tem muito ainda o que aprender. E uma curiosidade a mais, pessoal. Segundo a historiadora Ramona Ortiz, as grades que ficavam no Jardim da Independência, que você viu aí na reportagem, hoje estão cercando o cemitério Santa Cruz.